Salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse é o seu giro de notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo, com um olhar diferenciado, comentadas e olhadas mais a fundo, olhadas naquele ponto que a mídia talvez não queira que você entenda ou que você encontre. Nós iremos além da notícia e traremos uma explicação diferenciada para vocês, para que todos possam ter essa curiosidade e a crítica a fundo. E no programa de hoje nós teremos INSS. Quem vai pagar essa conta? Você, é claro, o pagador de imposto. 8 de janeiro, a farsa continua. Um verdadeiro circo, um espetáculo, um show de horrores. E hoje, mais um núcleo do suposto golpe está sendo julgado. Mas será que é um julgamento de fato? Fique aí e veremos. Alexandre de Moraes está magoado. Ele não aceita ser criticado. E aqueles que pedem a suspeição do ministro nos julgamentos agora serão vítimas, serão perseguidos. Procura-se um governo. O calvário sem fim do governo Lula continua. O PDT desembarca e enfraquece ainda mais a presidência. União Europeia pretende encerrar a compra do gás russo. Mas já não tinham feito com o início do combate com a Ucrânia? O que de fato está acontecendo na Europa? Reino Unido e Índia anunciam um acordo bilateral que promete expandir os negócios entre os dois países. Veremos. Fiquem ligados e abordaremos cada uma dessas notícias mais a fundo logo após a nossa vinheta. Fique aí. O INSS cogita utilizar recursos públicos, recursos dos pagadores de impostos, para devolver aquilo que foi roubado dos aposentados. Como nós trouxemos ontem, isso é um absurdo. Afinal de contas, quem roubou deve pagar, e não dividir essa conta com toda a nação. É claro que pode parecer pouco para cada um imposto aqui, um imposto ali, mas será que isso é justo? Será que é justo você pagar pela conta dessa roubalheira? Roubalheira que voltou com a gestão do PT, roubalheira que sempre esteve emaranhada, entranhada nesse governo. Como eu disse ontem, Mensalão, Petrolão, Postales, Petros, todos casos de corrupção graves, casos gravíssimos e que destrói toda a confiança e toda a credibilidade do Brasil. Não dá mais para aceitar isso. Essa conta não tem que ser repassada para o povo. Não se pode aceitar isso. É um absurdo. Quem roubou deve pagar. E se esses não puderem, aqueles que os colocaram lá, que são cúmplices, que mantiveram eles lá durante todo esse tempo, afinal de contas, o próprio ex-ministro, agora ex-ministro, né, que diante de toda a pressão ele resolveu ceder e sair do cargo, ministro Lupe, sabia desde 2023, ou seja, há mais de um ano, o governo sabia que idosos, que deficientes vinham sendo lesados. Em benefício de quem? De sindicatos, de organizações, que inclusive uma delas é liderada pelo irmão do presidente. Um absurdo. E agora, o que eles querem? Que você pague essa conta? Não, não. Aí já é demais. Eu acho que o brasileiro tem que parar e refletir. Será que estamos no caminho certo? Na minha opinião, não. Não é esse o caminho. Corruptos têm que pagar. Enquanto o Brasil está preocupado, enquanto a mídia está preocupada com o 8 de janeiro e preocupada em condenar manifestantes baderneiros, corruptos seguem livres, corruptos seguem fazendo o maior estardalhaço no Brasil, roubando não só o dinheiro, mas roubando a nossa esperança, roubando o nosso futuro. Não iremos aceitar. Não se pode aceitar. Mas vamos continuar. Continuamos. Falando em 8 de janeiro, o verdadeiro circo continua. Um show de horrores. E hoje está tendo o julgamento de um novo núcleo do suposto golpe. Um núcleo que não tem algo a dizer, que não tem nada envolvido, que não tem provas, enquanto eles se blindam, ministros do Supremo Tribunal Federal.
para criar um poder paralelo. Afinal de contas, eles já estão invadindo competências e usam essas manobras, usam os abusos desse julgamento, usam tudo que eles podem para controlar o país. E agora não aceitam críticas, não se pode criticar. Afinal de contas, você pode magoar alguém. Mas, além disso, esse é um processo viciado. Como foi dito ontem, vários juristas, vários defensores da lei, vários ex-promotores condenam a atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, que deveria ser encerrado, que deveria ter um papel fundamental de Senado e Congresso para pôr um fim a essa farsa, porque o Brasil precisa caminhar para frente, olhar para o futuro e não se prender a processos inócuos, se prender a coisas que não existem. O Brasil precisa se libertar dessas amarras que condena manifestantes, que condena baderneiros, mas que privilegia e premia corruptos. O Brasil é, sim, o país da impunidade. Se você estiver do lado certo, é claro. Se você vestir as cores corretas. Afinal de contas, aquele que usa vermelho pode fazer o que quiser. Como eu disse há pouco, o Brasil é um país que já não se pode mais criticar as pessoas. Afinal de contas, tem um ministro aí que está dizendo que está magoado, porque alguns advogados e juristas pedem a suspeição dele nos julgamentos no qual ele está envolvido. E os acusa de serem eles os suspeitos. Mas, ministro, ninguém mais acredita no senhor. Apenas a sua turma, apenas a sua corja, apenas esse grupinho que está aí te blindando, ministro. O Brasil já acordou. O Brasil inteiro já viu todas as arbitrariedades que o senhor cometeu. Sim, ministro, o senhor é suspeito para julgar, o senhor atuou como promotor, o senhor atuou como investigador, ministro. O senhor violou o processo legal. O senhor feriu a Constituição do nosso Brasil, ministro. O senhor está tomando o poder para si, através de um inquérito fajuto, através de mentiras, através de um processo que não existe, ministro. Não adianta ficar magoado. O senhor comete ilegalidades. E eu acredito que tenha muita coisa podre envolvida. Afinal de contas, o Senado não tomar nenhuma atitude quanto a isso, enquanto guardião do processo civil, enquanto guardião constitucional e freio do STF, o Senado está sendo omisso. E nesse momento, o Senado é tão culpado quanto os outros integrantes do STF que concordam com o senhor, que agem em conluio. Ministro, fala para nós. A minha opinião, eu vou deixar aqui para vocês. A sua intenção, ministro Alexandre de Moraes, é ressuscitar o PSDB. Um PSDB que morreu lá atrás. Um PSDB que era só o outro lado da tesoura do PT, que era só uma roupagem diferente, ministro. Sem votos, o senhor quer tomar o poder, o senhor quer governar, ministro. Se quer ser político, se candidate, se coloque nas urnas e enfrente o povo. Mas como o atual presidente não tem coragem de andar nas ruas do Brasil, afinal de contas, sabe que está cometendo ilegalidades e arbitrariedades no processo do 8 de janeiro. Então, ministro, não adianta se magoar quando alguém pedir a sua suspeição, porque sim, o senhor é suspeito e ninguém mais acredita nisso daí, ministro. E, por falar em governo, está aí mais uma prova que o governo do PT chegou ao fim. O PDT, partido aliado, partido que esteve sempre na base do governo, é mais um a pular fora. É mais um a ver todos os desmandos, a ver tudo que está de errado acontecendo no país e resolve se afastar do PT. Afinal de contas, nós vimos nas eleições para prefeitos, estar ligados a eles não foi muito bom. Não deu um resultado assim tão legal. E então, muitos políticos agora estão acordando e estão se afastando da base do governo. Enquanto o Brasil ferve com casos de corrupção, com escândalos, com trocas ministeriais, Lula e a Janja estão de férias na Rússia. Estão se aproximando de países socialistas, estão se aproximando de países alinhados ideologicamente.
ao invés de estarem preocupados em resolver problemas, ao invés de estarem preocupados em consertar o país. O preço dos alimentos é um absurdo, tudo subiu, a vida do mais pobre está cada vez mais difícil, Lula. Por que viajar tanto? Por que não cuidar do nosso Brasil, que é um país tão próspero, que é um país que tem tudo para crescer, Lula? E a prova final é essa. Enquanto o calvário do presidente Lula continua, o Brasil sangra, o país sofre. E os mais pobres é quem pagam essa conta. Vamos colocar um fim nisso. Temos que estar atentos e olhar mais a fundo. Esse governo já acabou. Temos que planejar o futuro e olhar para frente, para quem sabe recuperarmos a nossa esperança e termos um futuro melhor. E essas foram as principais notícias do Brasil. Mas vamos dar um giro pelo mundo. Afinal de contas, o que acontece lá fora impacta a vida do povo aqui dentro. E é importante estarmos atentos a isso também. A União Europeia promete acabar com a compra do gás russo até o final de 2027. Mas isso já não era para ter acontecido? Lá atrás, com o início do combate com a Ucrânia, não foram sanções impostas, inclusive esta? Mas infelizmente a União Europeia não se pôde dar esse luxo. Quando houve a tragédia de Fukushima, a União Europeia entrou numa onda verde, seguindo aí ambientalistas que diziam coisas até sem sentido. Afinal de contas, uma parte da matriz energética da União Europeia era baseada em usinas nucleares e gerou um temor muito grande de que pudesse acontecer por aqui o mesmo que se passou no Japão. Mas, ora, na União Europeia não tem terremotos, muito menos tsunamis. Então, como isso poderia afetar? A verdade é que não se tratou de propaganda ideológica. Ambientalistas apenas quiseram forçar e pressionar a União Europeia para encerrar a energia nuclear, e que levou a União Europeia a uma dependência extrema do gás russo. Afinal de contas, é o único que consegue prover esse bem. É o único que consegue fornecer devido às distâncias, devido aos gasodutos, devido a toda a estrutura já montada. Então a União Europeia passou a ser refém do gás russo. Hoje, simplesmente, a União Europeia é refém da Rússia. Se a Rússia fechar as torneiras e parar de fornecer gás, o inverno na Europa pode ser muito trágico. E para se ter essa capacidade de não ser mais dependente da Rússia, existe um plano. Os Estados Unidos querem fornecer o gás, mas os desafios técnicos são grandes. Talvez isso não aconteça. Ficaremos atentos. Um fato importante é que esse mesmo gás, caso ele esteja sobrando na Rússia, ele é direcionado para a produção de outras coisas, inclusive de fertilizantes, que é muito utilizado pelo nosso Brasil, e que aí poderia ter um impacto positivo. Afinal de contas, fertilizantes mais baratos. Mas será que devemos ficar reféns também da Rússia? Será que não é hora de nos desligarmos e estarmos livres dessa nação? Seria bom nos perguntarmos sobre isso. É muito importante ficar de olho para ver os próximos passos e como isso vai afetar. Afinal de contas, pode afetar a produção agrícola no Brasil e, como bem sabemos, afeta o preço dos alimentos. Ficamos de olho. E continuando ainda na Europa, Reino Unido e Índia anunciam um acordo histórico. Depois de 3 anos de negociação, foi fechado um acordo de livre comércio, um acordo bilateral entre as duas nações. E embora tenham uma relação diplomática muito forte, pois a Índia faz parte da Commonwealth, uma relação de países de amigos do Reino Unido, que foram colônias, que têm ainda uma ligação histórica, a ligação comercial entre os dois países ainda é muito incipiente, ainda é muito pequena. Afinal de contas, no ano passado, apenas 42 bilhões de libras foram comercializadas entre eles, mas que nos próximos anos, com esse acordo, prevê que pode chegar até 70 bilhões de libras, ou seja, quase dobrando. E isso já é reflexo do Brexit, que muita gente criticou, mas que dá ao Reino Unido a liberdade de buscar esse tipo de negócio, de fazer esse tipo de acordo, e assim buscar uma melhora para o país. Se tiver governantes fortes, com visão correta no Reino Unido, a tendência é que o Brexit seja muito bom para o país. Mas a pergunta que fica é: será que os políticos querem realmente resolver os problemas? Será que eles realmente querem fazer algo bom para a nação? Tenho minhas dúvidas.
Vamos acompanhar os próximos fatos. Porém, o mais importante da notícia é estarmos atentos ao que vem além dela. Afinal de contas, a Índia é o país mais populoso do mundo. E quem começa a fazer negócios com eles tem a chance de crescer muito mais e ser talvez menos dependente da China, o que parece que o atual governo brasileiro quer justamente o contrário. Quanto mais ele puder entregar o nosso país na mão dos chineses, mais ele fará. A Índia é um mercado importante e deve ser olhado com mais atenção. Aquele que quer crescer deve se olhar com carinho para a Índia e buscar mais negócios com aquele país. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo no dia de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham curtido, que estejam até aqui no final. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e recomende o canal para os seus amigos. E caso você queira deixar uma sugestão de notícia específica, comenta aqui embaixo, que eu irei fazer um vídeo especial sobre ela. Um abraço e até o próximo vídeo.